Olá pessoal, eu me chamo Vinícius, sou aluno aí da disciplina de entomologia 1, da professora Eunice, e juntamente com o Lucas Silva nós iremos falar um pouco sobre a ordem Hemiptera, Então eu trouxe o tópico como uma breve caracterização a respeito dessa ordem. Então a apresentação vai ser dividida em duas partes. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a caracterização da organização filogenética, a organização da árvore evolutiva dessa ordem, E depois o Lucas Silva ele vai falar um pouco sobre algumas pragas, e alguns dados sobre as perdas que são provocadas por essas pragas. Então vamos lá, dar o início. Primeiramente, a terminologia em relação a essa ordem, ela remete a Hemiptera, Então, hemi, que é do grego, significa metade, e ptera, asa. Ou seja, é uma asa do tipo élitro. Ou seja, é um tipo de asa, como nós podemos ver aqui nessa figura, que ela tem uma parte, mais ou menos quase que um pouco abaixo da metade, sendo membranosa, e a primeira outra parte aqui, ela é do tipo tegmia, tipo aquela asa, a asa anterior, por exemplo, da barata, ou então alguns ortópteros, Então ela remete a esse tipo de asa, só que no caso aqui dos hemípteros, nós temos uma asa que ela é a chamada asa hemiélitro, O segundo par de asa aqui é membranosa, como nós podemos ver. Aqui é um percevejo bem comum, percevejo marrom, E, por exemplo, os três pares de pernas são do tipo ambulatórias. E aqui nós temos também a antena, que aí vai ter os seus 5 segmentos. Aqui, por exemplo, na parte central nós podemos ver uma parte que é bem característica, que é inclusive até utilizada para a caracterização dessas espécies, que é o esqueleto. Então a gente vai ver aí na frente que essa estrutura ela é de importância para a caracterização de determinadas famílias. Normalmente 2 pares de asas, o anterior geral, o total ou parcialmente mais duro do que o posterior, cercos ausentes. Então, terminologicamente, remetendo a palavra, o que significa hemíptero é isso, pessoal. Agora, uma outra característica que está presente aí em todas as espécies, com algumas modificações bem sutis, é em relação ao tipo de estrutura, que é o tipo bucal, o aparelho bucal, desses insetos, que na sua maioria, na verdade, não tem uma variação, mas simplesmente esse é o tipo bucal, o sugador labial, e é do tipo tetráctero, ou seja, as estruturas elas têm um total de 4 estruturas ali para formar o aparelho sugador, ou seja, o aparelho bucal desses insetos, Os hemípteros apresentam um aparelho bucal do tipo sugador labial, tetráctero, canal de sucção e saliva formado pela justaposição entre as estiletes maxilares envolvidos pelos estiletes mandibulares. Ou seja, nós temos uma junção ali dos estiletes maxilares, envolvendo os estiletes mandibulares, e essas duas estruturas externas e as duas estruturas internas, elas formam aí a nossa estrutura tetráctera, que é o aparelho bucal, sugador labial desses insetos. Então a gente vai ver que aqui, por exemplo, a representação de um cigarrinho, e a gente vai ver que essa é a principal característica dessa ordem, também além do hemiélitro, e também isso já nos remete a uma coisa, esse tipo de aparelho bucal já nos remete que esses insetos eles vão ser filófilos, ou seja, eles vão se alimentar de plantas, e como é do tipo sugador, nós podemos concluir que ele vai se alimentar aí da seiva elaborada das plantas, ou seja, é um tipo de seiva que é rica em compostos orgânicos, fotoassimilados e sais minerais,
na verdade, mais açúcares, né, fotoassimilados do que a parte mineral. Então é uma ordem de insetos que tem uma, como é que eu posso falar? Elas apresentam essas adaptações e tem esse tipo de opção alimentar que é bem peculiar, e são insetos que se alimentam de uma parte assim mais rica, né? A parte mais trabalhada, que é justamente essa aí. Por exemplo, em contrapartida, comparando por exemplo, os hábitos alimentares, por exemplo, lá dos ortópteros, por exemplo, que na maioria das vezes se alimentam de folhas, né, de partes da planta sólidas, então que tem que ter haver a digestão ainda para conseguir absorver a parte energética, né? Não, nós estamos falando de insetos, né, da parte da ordem Hemiptera, que se alimentam justamente dessa seiva elaborada, que é muito mais energética, né? E isso também tem algumas consequências em relação, por exemplo, a esses hábitos, e também justamente a esse aparelho bucal e alguns problemas que eles trazem às nossas culturas, né? Primeiramente, né, vamos fazer que a ordem Hemiptera, né, falar que ela é dividida em 3 grandes subordens, ou seja, essa ordem ela é subdividida em 3 grandes subordens, e a gente vai falar um pouco de cada uma e de cada família que pertence a cada uma dessas subordens, né? De cara que a gente vai já ver que os insetos exemplos aqui, por exemplo, a nossa cigarra, cigarrinho, os percevejos, aqui nós temos um pulgão, né? Além de cochonilhas e vários outros insetos, que em sua grande maioria são insetos pragas, infelizmente, e a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, né? Então, assim, a princípio, o que nós podemos concluir até agora é que essa ordem, especialmente essa ordem, ela tem um grande número de espécies, e a grande maioria dessas espécies elas são insetos pragas, ou seja, são de importância agrícola aí para nossos estudos, né? Então, a primeira subordem que é a Pteroptera, né? A subordem Euxanorrhynca e a subordem Stenorrhynca. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um delas agora, né? A subordem Heteroptera, né? Que nós podemos ver alguns insetos aí. O rosto inserido, afastado do proéstero, asas anteriores. Na verdade, esse rosto, pessoal, é uma pequena estrutura que está ali na base do sistema bucal dos insetos. Aqui não tem, todos eles estão pegando a imagem em cima, não dá para a gente ver direito, né? Mas esse rosto está um pouco afastado, né, do proéstero. As asas anteriores, quando presentes, do tipo hemiélitro, né, como nós podemos ver aqui. Essa barata d'água, que a gente chama de barata d'água, não é um ortóptero, não faz parte de um dermáptero, por exemplo. Essa barata d'água aqui, na verdade, ela é um hemíptero, apesar de parecer muito com uma barata comum, né? Alguma espécie de barata. E aqui a gente tem os dois exemplos de percevejo, né? A gente vai falar um pouco sobre essas famílias, né? As asas anteriores, quando presentes, na sua maioria são hemiélitros, como a gente podemos ver aqui nesse percevejo verde. Aqui também vemos aqui os hemiélitros, né? O da esquerda e da direita. E aqui também a mesma coisa, pessoal. Nós temos o hemiélitro aqui. Corresponde aos percevejos. Na verdade, essa subordem, né, a Heteroptera, ela reúne insetos como os percevejos, né, as marinhas fedidas, baratas d'água, barbeiros, percevejos do leite, etc. Portanto, apresenta importância agrícola e médica. Ou seja, essa subordem, a primeira subordem da nossa ordem Hemiptera, ela apresenta inúmeros insetos aí que são de importância agrícola, né? E a gente vai falar de alguns agora. Novamente a subordem Heteroptera, né?
corresponde a mais de 25 mil espécies descritas. Isso é o que a gente tem na literatura, né? Que está totalmente descrito. Então, já dá para ter uma ideia do número, né, muito grandioso que representam esses insetos, né? Dentro dessa subordem Heteroptera, eu tenho outras subdivisões, né? Que a divisão Geocorizia, percevejos de antenas longas e garras tarsais apicais, geralmente terrestres. Essa subdivisão aqui, Geocorizia, ela é a subdivisão que corresponde aí aos percevejos terrestres, que são esses desse tipo aqui, é mais ou menos parecido com esses, que são, por exemplo, percevejo verde, percevejo marrom, da soja, barriga verde. E aí a gente já tem uma ideia que todos esses tipos de percevejo eles vão entrar justamente nessa subdivisão, e lá vai ter algumas famílias que vão compreender justamente essas espécies que são pragas, né, principalmente aí da soja. A divisão Amphibicorisia, percevejos de antenas longas e garras tarsais, são adaptados para viver na superfície da água. No caso, esse exemplo dessa espécie aqui específica, né, que são, nós podemos ver que essa subdivisão apresenta percevejos com antenas longas e garras tarsais longas, né, também. Você observa aqui que nas pernas, né, as pernas desse inseto aqui, ele tem um tarso na ponta, aqui no ápice, bem grande, justamente para distribuir a tensão sobre a superfície da água, ou seja, não ultrapassar a tensão superficial da água, fazendo com que ele consiga ficar em cima da superfície da água. Não vai conseguir quebrar a barreira de tensão da água, ele vai conseguir viver aí facilmente, pegando algumas fontes de comida que tiver em cima da superfície da água. A outra subdivisão, né, que é a Hydrocorizia, né, percevejo de antenas curtas localizadas numa fosseta perto dos olhos, na parte ventral da cabeça, são aquáticos. No caso aqui, esse inseto aqui, esse percevejo, parece com um tipo de barata, né, são normalmente insetos que fazem parte dessa divisão Hydrocorizia. E tem, claro, um ciclo de vida totalmente aí em ambiente aquático, não totalmente, pode ter algumas variações. E claramente esses dois aqui não têm importância para os nossos estudos, né? Não tem importância agrícola. Então a gente vai falar mais sobre essas subdivisões aqui de Geocorizia, que são os percevejos que são terrestres, né? E que tem mais ou menos essa morfologia e que são pragas de algumas culturas de nosso interesse. Então, falando aqui justamente sobre essa subdivisão, né, nós temos dentro dessa subdivisão, né, que é a Geocorizia, a gente tem, né, a Pentotomorpha, né, que é justamente a superfamília, né, que compreende aos nossos percevejos bem comuns das nossas culturas, né? São percevejos com antenas de 5 segmentos e esqueleto bastante desenvolvido. É formado por 14 famílias, ou seja, essa superfamília, né, que está aí nessa subdivisão essa superfamília Pentatomidia, né, ela tem aí em torno de 14 famílias. E eu vou trazer algumas aqui para a gente poder ver. Então aqui o esqueleto é bastante desenvolvido. Nós podemos ver que o esqueleto ele vai até na base lá do hemiélitro, né, da pontinha ali da ponta da asinha membranosa. E a gente pode ver que é bem desenvolvido, né? Então isso aí já é uma das características. As antenas possuem 5 segmentos, né? E as pernas são do tipo ambulatórias. Então a gente vai ver um pouco sobre essas características. Dentro dessa superfamília, né, a gente tem, por exemplo, a família Pentatomidia, né, que apresenta o esqueleto geralmente plano, estendido até a base da membrana do hemiélitro.
tíbias desprovidas de espinhos. Nós podemos ver aqui, por exemplo, esse inseto particularmente aqui, que é uma praga do arroz, ele não tem desprovido de espinhos nas tíbias, né? Espécies mais importantes são, por exemplo, justamente esse inseto que é o Obalus poecilus, né? O chupão, praga do arroz. Então, nós podemos ver aqui que o esqueleto, né, bem desenvolvido e desprovido de espinhos nas tíbias. Aqui o nosso Obalus poecilus. Outro exemplo de família, né? Por exemplo, de percevejo que faz parte dessa família Pentatomidia, é aqui o nosso percevejo verde, né? Que é muito comum, uma praga da soja, bem conhecida, né? Ela, como a gente falou antes, né, sobre o sistema bucal desses insetos, dos hemípteros, né? A gente falou que aquela estrutura, ela se serve para o inseto conseguir sugar aí a seiva elaborada. Só que quando ele vai fazer esse processo de sucção da seiva, ao inserir o aparelho bucal na planta, principalmente aí nas vagens que estão em formação, ele acaba liberando algumas toxinas que acabam causando alguns efeitos fisiológicos na planta, e isso acaba diminuindo a produtividade. Então, ou seja, o grão ele não vai formar direito e você acaba tendo uma perda de produtividade. Nesse caso aqui do nosso percevejo besouro verde, né, o Nazara viruluda. Há uma outra característica que eu já ia deixando de falar é sobre os 3 pontinhos verdes aqui em cima na base superior aí do esqueleto, que pode ser sim utilizado para a identificação desse inseto. Outro exemplo de inseto, né, que faz parte da família Pentatomidia, né, é justamente esse percevejo, né, que é um percevejo predador, que é o Alcarcus grandis, né? Esse inseto aqui, ele é um inseto predador, ele tem um sistema bucal claramente adaptado, né? Não tem nenhuma variação das peças bucais, mas é um sistema um pouquinho mais adaptado. Ainda assim é o sugador labial, e ele consegue introduzir esse aparelho bucal em alguns insetos e sugar, né? Sugar ali as substâncias desse outro inseto. E claro, é um inseto benéfico quando a gente pensa aí, por exemplo, no controle biológico, né? No autocontrole das populações, né? Das pragas. Aqui, pessoal, aqui a gente estava falando da família Pentatomidia. Então, agora já partindo para outra família, né? Outra família que é a Cnidia, que também faz parte da superfamília Pentatomidia, né? É justamente esses insetos que, sem uma maior atenção, eles passam como sendo como sendo besouros, né? Ou seja, os coleópteros, né? Mas na verdade, se você observar bem, não é um coleóptero, na verdade é um hemíptero, né? A família Cnidia, percevejos pequenos, os maiores com 20 mm de comprimento, em geral de coloração parda ou preta, com espinhos na tíbia e pernas anteriores. Não raro, pernas anteriores fossoriais. Vivem enterrados no solo sobre pedras, sugam raiz de plantas. A outra espécie que eu vou mostrar depois, ela é uma espécie bem comum e ela vai demonstrar essas características para a gente. Ou seja, são insetos pequenos, né, que os maiores têm até 20 mm de comprimento e tem espinhos nas tíbias, né, como nós podemos ver aqui. Os dois pares anteriores de pernas, né, são do tipo ambulatórias, como nós podemos ver. E uma característica é que os dois pares de pernas anteriores são do tipo fossoriais, como nós podemos ver aqui, que é utilizado justamente para cavar
o solo e o inseto conseguir ter acesso à raiz das plantas. Vamos dar procedência aqui. E justamente falando sobre justamente um exemplo de espécie desses insetos são o percevejo castanho, né? Muito comum aqui na cidade, que dependendo da época do ano, nós temos sim um grande número desses insetos fazendo a revoada, e ele tem um cheiro desagradável, né? Ele emite substâncias voláteis, né? Que são substâncias que têm um cheiro desagradável. Então pode ser também chamado de malha fedida, né? Só que são vários emíteros que têm essa característica de emitir um cheiro desagradável. Então muitas vezes a gente acaba confundindo um pouco, generalizando vários insetos, mas na verdade eles têm muita diferença, né, fisiológica. É o Scarptorius castanha, né, que é justamente um inseto que é muito comum aqui na região, que a gente vê um grande número desses insetos em determinadas épocas do ano. Ataca várias plantas, como algodoeiro, amendoizeiro, cana-de-açúcar. Então, nós temos as condições perfeitas para o desenvolvimento, a proliferação, aumento populacional desses insetos. Então, vamos à frente, né? Uma coisa bem interessante é que, por mais que ele se pareça com o coleóptero, ainda assim é bem visível aqui na parte, né, superior do inseto o nosso ML. Agora aqui eu falar sobre outra superfamília, na verdade. Agora a gente entrou para uma outra superfamília, né, que faz parte da subordem Euteróptera, que é a superfamília Ligaiodea, né? Que é justamente os insetos que possuem antenas e rosto com 4 segmentos, né? Taços com arólios. Esse arólio, pessoal, aqui, por exemplo, exemplificando com esse inseto aqui, nós podemos ver aqui o taço dele. Claro, não dá para ver aqui, mas se a gente fosse ampliar essa imagem, esse arólio seria uma pequena estrutura ali, uma estrutura tarsal, né, que fica entre as duas garras, né? Parte membranosa do hemiélitro com poucas nervuras. Nós podemos ver aqui que a parte membranosa do hemiélitro ela não tem muitas nervuras. E océlos presentes, ou seja, todos os insetos, né, todas as famílias, né, que fazem parte dessa superfamília Ligaiodea, elas têm ocelos presentes. Os ocelos são as estruturas capazes, né, de receber estímulos de luminosidade. Não é uma estrutura propriamente voltada para a visão. O inseto ele consegue captar a imagem, mas justamente para ele conseguir mapear ali as mudanças, as variações de luminosidade. E claro, dentro dessa superfamília, né, que é a Ligaiodea, palavra não muito corriqueira, então certamente tem uma certa dificuldade para pronunciar algumas palavras. Então a gente tem a família, por exemplo, a Pichocoridea, né? Essa família, pessoal, ela tem ocelos ausentes, pronato com as laterais elevadas, né? Poucas nervuras na membrana do hélio. Ou seja, o inseto anterior que a gente estava vendo. Então esse inseto aqui, ele aqui não tem, eu achei que eu tinha colocado. Esse inseto aqui também é conhecido como o percevejo manchador. Ele é uma praga também do algodoeiro, né? Ele faz quando ele vai se alimentar, ele acaba introduzindo o sistema bucal dele, né? E ele acaba deixando uma mancha, por isso que ele é conhecido como percevejo mancha do algodoeiro, né?
Beleza, pessoal. Nós falamos aqui da subordem Heteroptera, né? Que tinha todas aquelas subfamílias, aquelas superfamílias e algumas famílias, né? Que eu exemplifiquei para vocês, né? Que nós vimos que são insetos, né? Que compreendem aos percevejos propriamente ditos, né? Bem conhecidos percevejos. E agora a gente vai ver a subordem Stenorrhyncha, né? Que é uma subordem, né? Que apresenta aí os insetos como exemplo, que é a mosca branca, as cochonilhas, os pulgões, né? Os psilídeos, né? São insetos muito pequenos, ou seja, diferente, por exemplo, da subordem anterior que a gente acabou de ver, esses insetos eles têm um corpo muito reduzido e por esse tamanho muito reduzido a gente acaba, por exemplo, confundindo ele com outras ordens de insetos, por exemplo, ou nem mesmo associar o inseto pertencente a essa subordem à ordem Hymenoptera, né? Por exemplo, um caso bem peculiar aí, por exemplo, é os nossos pulgões, né? Que são insetos que visualmente eles não têm essa característica que já vai de cara nos remeter, que faz parte diretamente aí da ordem Hemiptera, né? Então vamos dar uma caracterização bem superficial aqui dessa subordem, né, da Stenorrhyncha. São insetos que possuem o rosto aparentemente separado da cabeça, né, emergindo entre as pernas anteriores longas ou curtas, ápteros ou alados, ou seja, claro, eles podem possuir asas membranosas ou tegmentes. Uma diferença, por exemplo, em relação aos percevejos, que a gente viu que eles têm lá o primeiro par de asas deles é do tipo hemiélito e o segundo par é do tipo membranosa, é que exclusivamente quando nós temos exemplos de insetos, né, que pertencem a essa subordem Stenorrhyncha, que são alados, essas asas elas podem ser tanto, no caso, membranosas ou tegmentes, entendeu? Ou seja, nós podemos ter exemplo de insetos que podem ter as duas asas do tipo membranosas ou as duas asas do tipo tegnia, que acaba tirando aquela ideia de que tudo que tem hemiélitro é hemíptero, né? Não, a gente aqui faz parte da ordem hemíptero, então, e podem ter insetos que tem os dois pares de asa do tipo membranosas. As ninfas e ou adultos podem permanecer aderidos às plantas hospedeiras, reúne as cochonilhas, os pulgões, moscas brancas e os psilídeos. O exemplo mais comum, por exemplo, de inseto que vai ficar sempre aderido à planta hospedeira são as cochonilhas, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses insetos mais na frente. Aqui mais um pouco de caracterização. Os estenorríncos são pequenos, altamente especializados e alguns não possuem a aparência de insetos, pois são escamiformes e ficam aderidos às plantas, as cochonilhas. Então, por exemplo, aqui nessa imagem que a gente vê algumas cochonilhas sobre o fruto da laranjeira, nós podemos ver que são insetos que aparentemente não tem uma característica de inseto propriamente dita, que a gente é caracterizado a saber que o inseto, né, por ser a cabeça, o tórax, o abdômen, né, e algumas outras características, mas quando a gente observa diretamente essa espécie de inseto aqui, no caso as cochonilhas de maneira geral, nós podemos ver que um sistema meio que oval e totalmente desprovido dessas caracterizações, né? Só que a gente vai ver as peculiaridades no caso aqui da nossa cochonilha. Ela tem sim essas características dos insetos, mas a gente precisa de um pouco mais de atenção, principalmente ao tentar observar esses insetos, né? Justamente pelo tamanho muito reduzido.
Cabeça opistognáta com o rosto emergindo da parte posterior da cabeça, aparentemente entre as pernas anteriores. Ou seja, os insetos, como eu tinha falado, opistognato, né? São que tem o aparelho bucal, né? Que ele é caracterizado por o aparelho bucal ter uma certa orientação, né? Então, os olhos, no caso aqui, os olhos compostos com omatídeos diferenciados no caso das moscas brancas e pulgões. Antenas geralmente com 3 a 10 segmentos, né? Ou seja, são insetos com antenas bem pequenas, como a gente acabou de ver, são 3 a 10 segmentos, e 2 ou 3 ocelos, no caso, moscas brancas e psilídeos, né? Aparelho bucal sugador labial tetracrito, ou seja, até agora a gente não teve uma variação do tipo bucal dos nossos hemípteros, né? Então vamos conhecer um pouco mais sobre esses insetos, sobre especificamente essas espécies de insetos, né? Hemíptera, né? Agora que a gente falamos, continuando, né? Subordem Stenorrhynca. E a gente vai falar agora sobre as principais divisões, né, dessa subordem. Os Stenorrhyncas são filóficos, ou seja, se alimentam de plantas, né? Especificamente aí a seiva elaborada das plantas. São divididos em 4 superfamílias, né, que são a Psilódia, que são os psilídeos, a Aleiródia, que são das moscas brancas, a Apidódia, que são dos pulgões, e Coquiódia, que são as cochonilhas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas superfamílias que fazem parte, né, da ordem da subordem Stenorrhynca. Então uma coisa bem interessante, pessoal, que dá pra gente entender quando falando aqui, por exemplo, eu trazendo novamente a ideia de que a maioria dos insetos exemplares, né, da ordem Hemíptera são insetos pragas, porque aqui, por exemplo, essa subordem, nós podemos ver que ela é composta apenas de 4 subfamílias e que a maioria delas são insetos pragas, né? Falando aqui sobre a família Psilídea, né? São insetos com alguns milímetros de comprimento, 3 ocelos, antenas bem desenvolvidas, né? Como nós podemos ver um exemplar dessa família, e 3 ocelos de até 10 segmentos e rosto curto, né? São semelhantes a minúsculas cigarrinhas. As pernas anteriores são saltatórias, né? As pernas posteriores, na verdade, que são a última parte da perna aqui, não está muito visível, mas claramente dá para ver que é do tipo saltatório. Podemos ver que tem aqui uma musculatura bem mais forte do que, por exemplo, os 2 pares anteriores de pernas. As pernas posteriores são tipo saltatórias, né? Asas membranosas, né, em número de 4. Ou seja, a ideia é a caracterização principal que a gente utiliza para os hemípteros, né, que é o nosso hemiélito, ela já não é mais válida, por exemplo, para essa subfamília, né, para essa família e dessa subordem aqui, na verdade, né, pessoal? Então a gente tem 4 asas do tipo membranosas, como nós podemos ver. Eliminam substâncias açucaradas que atraem formigas. Ou seja, o processo de digestão, né, dessas substâncias, né, da nossa seiva elaborada, ela passa pelo sistema digestório desses insetos e quando o inseto ele vai liberar a água, ela também, essa solução de água e principalmente alguns tipos de açúcares, né, eles são excretados pelos insetos e essas substâncias elas são extremamente atraentes às formigas, né? Inclusive também tem um outro problema que alguns insetos que, por exemplo, que eliminam essa solução que tem
algumas concentrações de açúcares, né, eles acabam alimentando fungos, que é no caso, por exemplo, a doença fumagina, né? Então a fumagina, ela é causada também aí pelo... A gente vai falar um pouco lá sobre as cochonilhas, que elas também apresentam essas características de eliminar essas substâncias açucaradas, e justamente essas substâncias vão servir de alimento para o fungo, né? Um fungo que está associado a esses insetos, que vai provocar a doença conhecida como fumagina, bem comum nos cítricos. Retornando aqui à família Psyllidia, né, nós podemos ver aqui um exemplo bem comum, né, de inseto que faz parte dessa família, que é o Diaptorina citri, né, que é esse inseto aqui, é uma praga bem comum aí nos citros, né, e ele acaba se alimentando aí das folhas, né, então ele tem uma alta capacidade de propagação, de reprodução na verdade, e vai acabar sugando aí as folhas dos citros. Outra família, né, bem comum aí na nossa subordem, né, que é a Stenorrhyncha, e fazendo parte aí da superfamília Apitodia, né, Apitodia é a família Apitodia, né, que no caso aqui Apitidia, na verdade, né, que compreende os pulgões ou afídeos, né, ou seja, são os pulgões, né, justamente essa família, né, Apitidia, são os pulgões propriamente ditos, né. Os afídeos, insetos pequenos, com 5 mm de comprimento, pouco esclerotizados, ou seja, nós podemos ver que na estrutura do inseto, a estrutura aqui do inseto, nós temos pouca presença por exemplo, de estruturas quitinizadas, né? Ou seja, nós temos um inseto com corpo pouco esclerotizado, bem mole, vamos dizer assim, entre aspas, que tem um formato meio ovalado e de coloração bem variável. Normalmente variando entre o verde e o marrom, né? Então a gente tem alguns insetos que apresentam esse tipo de coloração. E também, uma coisa bem interessante, eles são bem pequenos, é muito difícil de conseguir ver essas características a olho nu, né, sem o auxílio de uma lupa ou de um microscópio, que eles são um pouco translúcidos, um pouco transparentes. Então, são insetos tão pequenos que eles são, também por a característica de ser pouco esclerotizado, ele tem um corpo um pouco meio que transparente, né? Não totalmente transparente. Continuando aqui, nas antenas apresentam cerdas sensoriais, né, denominadas sensílios, de importância sistemática. Ou seja, esse tipo de antena, né, esses tipos de antena aqui são bem interessantes para conseguir classificar esses insetos, né, esses pulgões. O abdômen apresenta 2 apêndices tubulares laterais chamados de sinfúnculos, e o central chamado de codícula, né? Então, outra característica bem interessante desse inseto é que ele possui esses 2 apêndices aqui laterais, né? Esses 2 aqui, que são chamados sinfúnculos, e o central, que é chamado de codícula. Uma coisa também bem interessante é que essa é uma estrutura bem visível, né? Claro, utilizando aí uma lupa, né? É a família dos pulgões, né? Como eu tinha falado, a maioria das espécies de importância econômica pertence a essa família. Ou seja, falando aí de pulgões, né? As espécies de pulgões, né, que são interessantes, que são de relevância para os nossos estudos, e fazem parte dessa família aí, que é a Apitidia, né? Então vamos continuar aqui. Por exemplo, um exemplar aqui, né, é o Rhopalosippus maldis, né, que é um inseto aí, é o pulgão do milho, né? Então, quando vocês forem na lavoura e
evidenciarem, por exemplo, um milho, né, com as suas folhas cheias de pulgões, podem saber que na sua maioria das vezes vai corresponder a esse exemplar. Agora partindo agora para outra superfamília, né, da nossa subfamília, subordem, nossa subordem Stenorrhynca, nós vamos falar sobre a superfamília Aleirodia, né? Aleirodia corresponde aí aos insetos, corresponde aos insetos que compreendem as moscas brancas, né? Ela tem esse nome que é um nome meio, um pouco errôneo, né? Mas, como eu falei, são insetos, né, que são minúsculos, né? E claro, as estruturas de identificação desses insetos vão ser muito pequenas e muito difíceis de você ver a olho nu, o que acarreta, né, essa caracterização meio errônea, né, desses insetos. A família Aleirodia, né, possui grande importância agrícola, né? Claramente porque nós estamos falando aí de mosca branca. A mosca branca é um importante, inseto-chave, na verdade, aí da cultura da soja, por exemplo. São hemípteros pequenos com 4 asas membranosas, né? Ou seja, são 4 asas puramente membranosas, não tem nada de hemiélitro aqui. E na sua fase adulta são recobertas por substâncias pulverulentas. Na verdade, é uma substância meio esbranquiçada que está na superfície aí dessas asas membranosas desses insetos. De onde vem o nome comum das moscas brancas, ou seja, essa substância esbranquiçada vai conferir, claro, o nome dessa espécie, por exemplo. Tem desenvolvimento rápido ocorrendo em 4 equidizes, ou seja, com 4 equidizes nós já temos um inseto adulto. Claro, agora caracterizando especificamente uma espécie, a gente tem aqui a Bessimia tabaci, que é a mosca branca aí, né, que a gente chama a mosca branca da soja, mas na verdade é um inseto aí que é praga, insetos praga chave, né, de várias outras espécies de cultura, como o feijoeiro, a soja, o algodoeiro. Continuando, uma coisa também, pessoal, interessante ressaltar aqui é que a gente ainda está trabalhando com o mesmo sistema local, ou seja, o mesmo nicho ecológico, né? Ou seja, vai ser insetos especializados em absorver aí a seiva da planta. Então nós vamos ter a mesma caracterização. Quando o inseto ele consegue, por exemplo, liberar substâncias tóxicas, né, nós vamos ter, claro, alguma resposta da planta, alguma resposta visível ali na folha da planta ou em alguma outra estrutura da planta. Ou então nós vamos ter também a questão de que se tem uma população muito grande de insetos que estão absorvendo aí a seiva elaborada das plantas, nós vamos ter, claro, por exemplo, uma diminuição na produtividade. Essas plantas vão, em vez de estar usando essa seiva para, claro, conseguir fazer as estruturas da planta, ela vai estar perdendo isso aí para os insetos. Família aqui Aleirodia, né, só exemplificando, a gente tem outra espécie que é a Aleiropterus, né, Phocosus, né, que é uma mosca branca aí, bem comum nos cítricos. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a superfamília Cocoidia, né, que, claro, está fazendo parte ainda da nossa subordem Stenorrhynca, né? Essa superfamília ela compreende os insetos, né, que nós conhecemos como cochonilhas.
São insetos bem peculiares, têm características bem peculiares. E a gente vai ver um pouco sobre eles agora. As cochonilhas estão divididas em 19 famílias, né? Ou seja, um número muito grande de famílias. A identificação das espécies depende da preparação de lâminas microscópicas. A maioria dessas espécies você vai conseguir só ver as estruturas de classificação, né? Ou seja, antenas, as tipos de pernas, né? Apenas com o auxílio de um microscópio ou então de uma lupa, né? De microscópio. Aqui são dois insetos exemplo. Não necessariamente ela vai ter esse aspecto, ele pode ter também um aspecto de inseto que fica céssio, fica parado lá na superfície da planta. Um exemplo bem comum de cochonilha é a pardinha, que é a Selenas pilus articulatus, né? E essa espécie aí de cochonilha, né? Que tem esse aspecto meio alaranjado, meio claro. E é um tipo de cochonilha que ela fica parada ali na superfície da planta. Se você não tiver atenção, você vai pensar que é algum sintoma de algum fungo, algum tipo de doença não causada por inseto. É muito fácil de confundir. Temos, por exemplo, aqui a escama farinha, né? Que é outro tipo de cochonilha que a gente está vendo sobre a folha da laranjeira, né? Que é a Pinapse aspiritrea, né? Que é justamente essa espécie de cochonilha. Nós podemos ver aqui, ó, que onde está a maior parte dos insetos, nessa imagem aqui, ó, podemos ver que onde predomina a maior parte dos insetos, nós podemos ver que há uma coloração meio amarelada, ou seja, uma diminuição na concentração de clorofila, provavelmente provocada por algum efeito fisiológico dessas, tanto da questão da sucção da seiva, né, quanto da liberação de toxinas aí nos tecidos da folha da planta. Uma coisa bem interessante aqui em relação às cochonilhas, né, que elas também, claro, a maioria não são pragas, né, mas nós temos alguns exemplares que são benéficos aí, que promovem a produção de algumas substâncias biológicas, né, naturais, que tem sim um valor econômico bem interessante. Por exemplo, aqui nós temos as cochonilhas, né, que produzem pigmentos, né, pigmentos que são utilizados como corantes naturais em alimentos, né, na indústria alimentícia. Por exemplo, né, a laca, que é produzida pela a cochonilha Laccifer laca, que não ocorre no Brasil, né? E no caso aqui a outra cochonilha, a Dactyxylopius coccus, né? Que produz esse corante aqui, né? Essa substância que é o chamado carmim, né? Que tem é o nome da cor, né? Carmim, que claro vai ser utilizado aí na indústria alimentícia em larga escala. Né? Nós podemos ver outros exemplos. Aqui é justamente essa substância que vai produzir a substância que é chamada de laca. Então ela fica embaixo de toda essa estrutura que ela desenvolve. Nós finalizamos agora a subordem Stenorrhyncha. Agora nós vamos falar sobre a subordem Auxenorrhyncha, né? Essa subordem, né, ela corresponde aí aos insetos que são, na verdade, as nossas bem conhecidas cigarrinhas e as nossas cigarras, que são insetos pragas, né? Aí, por exemplo, de várias culturas. Por exemplo, nós temos insetos altamente especializados em sugar, inclusive chegam até a acabar matando a planta, por exemplo, pensando aí nas pastagens, cigarrinho das pastagens, né?
elas conseguem até chegar a matar a planta justamente pelo efeito das substâncias tóxicas, né? Não é por conta da demasiada sucção de substâncias da planta, mas sim pela liberação de substâncias tóxicas aí nos tecidos da planta. Aparelho bucal sugador labial, tritacta, então não tem variação nenhuma do aparelho bucal ainda, né, nessa subordem. Óleos compostos normais, ou seja, nós temos óleos compostos aqui bem desenvolvidos, né? E número de océus variando de 0 a 2, né? Nas cigarrinhas, né? Ou seja, pode ser de 100 océus ou até 2 océus, como nós podemos ver na cigarrinha tem 2. E nas cigarras, 3 e 3 nas cigarras. Então a gente vai ver um pouco sobre essas características, né? A subordem, né, ela está dividida, né, a Stenorinca está dividida em 3 subfamílias, que são a Cicatóidea, a Cercópode e a Membracoidea, né? A gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses insetos, dessas subfamílias, né? Como a gente tinha falado, na cigarra nós temos 3 océus, que são essas estruturas aqui. Como as cigarras elas têm parte do seu desenvolvimento embaixo do solo, né? Como eu vou falar aqui, ela vai precisar justamente dessas estruturas aqui para fazer esse mapeamento e saber se posicionar ali embaixo do solo, no local, claro, que tem pouca luminosidade. Então, ela vai utilizar essas estruturas para fazer essa identificação da luminosidade, conseguir se identificar no solo. A cicatóide, né, que são aí a subfamília que compreende a todas as famílias que são insetos que são parecidos com a cigarra, né? No caso aqui, são insetos que se caracterizam por apresentar 3 océus nos vértices em triângulo, ou seja, nós podemos ver que formam assim uma estrutura triangular. As asas são membranosas, né? Aqui a gente não tem aqui, mas as asas posteriores são tipo membranosas, né? Na verdade, os 2 tipos de asas são tipo membranosas, transparentes ou coloridas. Órgãos sonoros situados no abdômen, mais desenvolvidos nos machos. Ou seja, as cigarras elas têm hábitos durante a fase de acasalamento. Uma das formas delas se comunicarem, né, tanto aí do macho conseguir atrair a fêmea, é através dessas estruturas desenvolvidas aí situadas abaixo do abdômen, que produz o som, diferente, por exemplo, da ordem ortóptera, né? Que, por exemplo, a gente tem grilos, e os grilos, por exemplo, os grilos, né, eles conseguem produzir o som atritando ali os 2 pares de asa, diferentemente das cigarras. As cigarras sugam os ramos novos das plantas. Tanto aí os ramos novos, quanto também a questão das ninfas. As ninfas elas vão sugar as raízes das plantas. Isso pensando em algumas espécies. Falando aqui da subfamília, né, da Fugoridea, apresenta cores e formas variadas, né, com cabeça geralmente grande, muitas vezes com prolongamentos para frente, né? Antenas com pedículo extraordinariamente desenvolvido, né? Aqui, pessoal, aqui não dá para ver muito, mas o pedículo nós podemos ver aqui, ó, uma parte que é mais desenvolvida. Aqui essa imagem não focou tanto na antena, mas a gente vai tentar evidenciar essa estrutura em algumas outras imagens. E localizados sobre os olhos compostos. Ou seja, nós podemos ver aqui que a antena
né, ela fica embaixo dos óleos compostos, entendeu? As asas anteriores do tipo tegnias ou membranosas. Então essas asas aqui anteriores podem ser do tipo tegnias, ou seja, são asas que não são transparentes, né, que tem aspecto de couro, né, um aspecto meio corulento, ou pode ser membranosa, como é o exemplo desse inseto. Dentro dessas, aí nós temos agora, por exemplo, a família Delpasidia, né, que é justamente esse inseto aqui, que faz parte dessa família, caracteriza pelo esporão apical na tíbia posterior. Nós podemos ver aqui, ó, que ele tem esse esporão apical, né? Única família com espécie de importância agrícola, como por exemplo Período maldilis, praga do milho, que é justamente esse inseto que a gente está vendo, que inclusive está sobre uma folha de milho, né? Então vamos prosseguir. Pessoal, finalizei aqui a discussão sobre os nossos hemípteros, né? Então ficou bem claro que são insetos, né, de um número muito grande de espécies, né? Ou seja, as espécies que compreendem essa ordem hemíptera são um número muito grande, e a gente conseguiu ver mais ou menos ali um pouco das caracterizações bem superficiais, claro, de cada uma dessas subordens, mais subordens, né? Algumas subfamílias, né? E algumas famílias aí de importância agrícola, né? Inclusive, a maioria das que foi destacado aqui são insetos de importância agrícola, até porque a gente tem também insetos, por exemplo, os de ciclo aquático aí, que são alguns percevejos, as baratas d'água, né, que também fazem parte dessa ordem, mas não teve um destaque justamente por conta disso. Então a gente viu também que o tipo bucal ele não variou. Eu falo assim, de um tipo bucal para outro, mas a gente vai ter sim variações estruturais das estruturas, algumas pequenas adaptações, dependendo do nicho ecológico do inseto, né? E vimos também que as caracterizações, por exemplo, dos percevejos, elas seguem sim a ideia do hemieltron, mas a gente tem insetos que têm uma morfologia muito distinta e que é preciso, inclusive, o auxílio aí de equipamentos como um microscópio ou uma lupa um pouco potente para a gente conseguir ver insetos tão pequenos quanto os pulgões, né? Meu muito obrigado pela atenção de vocês, e a segunda parte agora sobre justamente a exemplificação e também a caracterização econômica, por exemplo, dessa ordem, né, da ordem hemíptera, eu vou deixar aí com o Lucas, e até mais, pessoal. Olá, me chamo Lucas Silva, vou estar agora dando alguns exemplos de insetos de importância econômica na ordem dos hemípteras, né, e mostrando algumas outras espécies e outras subordens que nós temos, né, bastante conhecidas no setor agrícola. A primeira delas seria os percevejos, né, da subordem Heteroptera. Aqui nós temos esse exemplo da foto, é o percevejo verde. Seu nome científico é Nesara virúdula. E o percevejo verde ele apresenta maior frequência na região subtropical do Brasil, podendo se desenvolver o ano todo quando as condições de ambiente são favoráveis. A taxa de desenvolvimento é bastante influenciada pela temperatura, a disponibilidade e a qualidade do alimento disponível. Quanto à temperatura, por exemplo, a fase de ninfa pode oscilar de 23 dias sobre 30 graus e até 56 dias sobre 20 graus. Da mesma forma, a fase de ovo pode levar até 3 semanas na primavera e outono
e apenas 5 dias no verão. Em geral, conseguem desenvolver em média até 4 gerações por ano. Então aqui fica bem claro como que a temperatura pode afetar no desenvolvimento dos percevejos. Então o manejo ele deve ser bem planejado e baseado na estação do ano, baseado no clima daquela região, para que possa ter um bom controle, consiga controlar, né, dependendo do seu comportamento naquela fase do ano e determinada temperatura. Aqui nós podemos ver o ciclo de desenvolvimento, né, do percevejo verde, começando aqui da parte de baixo, que mostra a fase dos ovos que são depositados nas folhas da planta, né. Depois temos o primeiro íster, né, que dura de 3 a 4 dias. Logo depois o segundo íster, de 4 a 6 dias. Terceiro íster, de 3 a 9 dias. O quarto íster, de 5 dias e meio. O quinto íster, 13 dias. E por fim, chega a fase adulta, né, com mais ou menos 6 milímetros, né, o seu tamanho, chegando na fase adulta. Essa praga ela tem como fonte preferencial de alimento as vagens da soja e, ao se alimentar, elas penetram o estilete com o qual atinge os grãos. Mais para frente a gente vai estar podendo assistir um vídeo que mostra bem de perto como acontece essa alimentação. O percevejo vai liberando nos grãos as toxinas e danificando, como nós podemos ver aqui na imagem abaixo. Então os grãos atingidos apresentam drástica redução de massa, se tornam deformados e podem ser abortados quando o ataque se dá nas fases iniciais de formação. Em áreas de produção de sementes, o ataque de percevejo se torna ainda mais crítico, visto que os danos impactam na redução do vigor, redução do potencial germinativo ou mesmo no abortamento das sementes. O orifício de penetração do estilete do percevejo pode se tornar a porta de entrada para fungos e bactérias, aumentando assim os danos acarretados pela presença desta praga. Então, por um simples fato de ele estar se alimentando das sementes, pode causar assim vários outros danos, né? Seja na produção de sementes, né? Se essa semente for infectada, ela perde o vigor, né? Se ele se alimentar dela, ela já vai perder o seu vigor, provavelmente não vai germinar. E também se for usado para grão, de questão de alimentação, né? Ela também fica defeituosa, fica enrugada, né? Perde a sua suculência e acaba afetando a produção final. Então é importante que haja esse controle o mais rápido possível. Aqui embaixo nós podemos ver, né, o que ele causa no grão de soja, nesse exemplo aqui. Foi feito também uma pesquisa com diferentes espécies de percevejo, usado esses 3 percevejos, que são o percevejo marrom, o percevejo verde e o percevejo verde pequeno. Eles queriam colher os dados de a quantidade de massa que esses percevejos consumiram, né? A permanência de um percevejo por dia por planta causa diferentes perdas de acordo com cada espécie presente. Então a perda ela varia de cada espécie. Tem algumas espécies que são mais violentas, né, no sentido de estar afetando mais a planta, né, em gramas por dia. Como nós podemos ver aqui, o percevejo marrom foi o que teve o menor número de gramas por dia, causado dano na planta, de 0,08 gramas. Em segundo lugar, o percevejo verde, 0,16 gramas dia. E o que teve maior dano foi o percevejo verde pequeno, com 0,21 gramas por dia. Então, as ninfas a partir do terceiro isto, elas podem ser responsáveis por até 2/3 dos danos em soja. Então, ele não precisa nem estar na fase adulta ainda. O potencial de dano médio diário estimado para o percevejo verde é de 0,16 gramas planta a cada 1 percevejo planta. Esse valor é inferior ao percevejo verde pequeno e superior ao percevejo verde marrom da soja, ficando o Nesara virúdula numa posição intermediária de potencial de dano quando comparado às demais espécies. Foi o que nós acabamos de ver aqui no gráfico. Aqui no vídeo nós vamos poder observar como que acontece
a alimentação do percevejo. Olha que bacana. Processo de alimentação do percevejo marrom, introduzir o aparelho bucal. Ele está fazendo um processo de laceração. Fez a introdução de saliva já. Pré-degradou um pouco os nutrientes aí. E ele aí está agora se alimentando. Que interessante, hein? Então aqui ficou claro como que acontece o processo de alimentação dele. O aparelho bucal sugador acaba furando a vagem do soja, chegando atingindo o grão e causando aquilo que nós vimos nos slides anteriores, todo aquele prejuízo. Os adultos eles possuem coloração verde com 3 pequenos pontos brancos na borda frontal do escutelo. Os ovos são de coloração creme, amarelo, ligeiramente alongados e tornam-se alaranjados ou rosados à medida que vão se desenvolvendo e estão próximos à eclosão. As ninfas vão do 1º ao 5º íster, são de coloração preta quando eclode e vão se tornando verdes até chegar no estágio adulto. Aqui temos algumas ilustrações dos ovos, dos primeiros ísteres e da fase jovem ali, quase chegando na fase adulta, nessa terceira última foto. Outro exemplo também podemos citar, não tão de importância econômica na agricultura, mas de questão de saúde pública, que causa doenças para nós seres humanos, é o percevejo barbeiro, nome científico Teatoma infestans, que esse percevejo ele é conhecido também como percevejo do sertão, e ele traz diversos riscos à saúde da população, isso porque esses insetos são responsáveis pela doença de Chagas, que é bastante conhecida aqui por nós. Vale ressaltar que nem todas as espécies dos barbeiros são agentes da doença, apenas algumas delas são capazes de transmitir a doença de Chagas. No entanto, a contaminação ao ser humano só ocorre se os insetos estiverem infectados pelo protozoário Trypanosoma cruzi. O barbeiro adquire o parasita ao picar animais que já estejam contaminados, geralmente gambás ou pequenos roedores, e a transmissão ao ser humano não acontece diretamente pela picada, mas quando a pessoa coça o local atingido e as fezes do barbeiro penetram no organismo por meio da ferida causada ali. Então, caso o barbeiro esteja infectado e venha picar um ser humano, após o ser humano estar envolvendo ali, coçando a pele, acaba se infectando com o vírus. Outro exemplo que nós temos muito conhecido, pertencente de outra subordem, que é o Auchenorrhea, que são a cigarrinha das pastagens. Nome científico Deois flavopicta. O ciclo de vida da cigarrinha dura em média 50 dias, quando em condições favoráveis, apresenta 3 fases, que é o ovo, ninfa e adulto. Os ovos são depositados na base das plantas e eclodem no início das chuvas. As ninfas oriundas desses ovos já se alimentam das plantas, ou seja, causam danos. Ao longo do seu desenvolvimento, passam por trocas de exoesqueleto. Na última troca, se tornam adultos que, ao se reproduzirem, iniciam um novo ciclo. Aqui na imagem ao lado nós podemos ver essa substância que lembra muito uma espuma, que fica ali na base das plantas, principalmente gramíneas, É bem comum a gente observar nos quintais, nos terrenos baldios, e quando nós observamos isso, significa que ali tem cigarrinha por perto, Ela deixa essa substância ali, deposita os seus ovos ali no meio, e antes mesmo da fase adulta, elas já começam a prejudicar a planta. De forma geral, a ocorrência de cigarrinha das pastagens coincide com a época da chuva. Apresentam de 3 regiões mais frias a 6 regiões mais quentes, gerações do ano. No período seco, resistem na forma de ovo e podem ficar nessa fase por até 200 dias. Para detectar a presença do inseto no cultivo, procure por massas de espumas nas bases da planta. Quando estão na fase de ninfa, o inseto produz essas espumas características que mantêm a umidade a seu redor e protege contra os inimigos naturais.
Por serem insetos sugadores e se alimentarem diretamente da seiva das plantas, ao inserirem em seu aparelho bucal, injetam toxinas no tecido vegetal que pode causar fitotoxemia, intoxicação geral. Seus principais danos estão descritos a seguir. Alguns deles são a presença de folhas amareladas e secas, por ela introduzir essa substância tóxica às plantas, as plantas acabam tendo esse aspecto de queimado, aspecto seco, esse amarelecimento, e também afeta o crescimento das plantas. Ocorre um crescimento mais lento, ou a planta pode chegar até a morte. Outro exemplo muito conhecido na agricultura, em várias culturas, em grandes culturas ou até mesmo hortaliça, que nós temos é a mosca branca, da subordem Sternorrhea, com o nome científico Bemisia tabaci. A denominação da mosca branca é imprópria, pois não são moscas, entretanto é uma denominação consagrada pelo uso, por ela ser semelhante a uma mosca comum. Os adultos têm 1 milímetro, 2 pares de asas membranosas, cobertas por partículas cerosas e vivem cerca de 21 dias. Reprodução sexuada, e as fêmeas são ovíparas e colocam 110 ovos em média. Aqui na ilustração, imagem de microscópio, nós podemos ver alguns exemplos de adultos. Eles também têm a troca do seu esqueleto, como nós podemos ver aqui a Lixúvia, e alguns machos adultos também ao lado. Preferência pela face interior das folhas, onde efetuam a postura. Os ovos são colocados individualmente ou em grupos, possuem a parte anterior mais dilatada e nesta existe um pedúnculo curto que os fixa na folha. A cor do ovo varia de branco amarelada a marrom escura e de 5 a 7 dias ocorre a eclosão das ninfas. Alguns dos danos que a mosca branca causa é encontrado nas principais regiões agrícolas do mundo e de grande importância por causar grandes perdas na produtividade em diversas culturas. Os danos causados pela mosca branca podem ser classificados como diretos ou indiretos, e os danos diretos da mosca branca são causados pelas ninfas e adultos através da sucção da seiva e injeção de toxinas quando se alimentam. Esses danos podem causar alterações no desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da planta, diminuindo a produção. Como dano indireto, pode-se ocorrer a formação de fumagina sobre as folhas. Ela secreta um líquido açucarado que favorece o crescimento de fungos formadores de fumagina, o que acarreta a perda da área fotossintética das folhas, prejudicando a produção. Essa fumagina ela entra em contato ali no sistema da planta, no floema, e acaba acarretando a perda da área fotossintética das folhas também. O ciclo de vida da mosca branca pode durar entre 25 e 50 dias, dependendo das condições ambientais, sendo a temperatura e a umidade os fatores determinantes. O ciclo biológico da mosca branca é dividido nas fases adulto, ovo, 3 ísteres da ninfa e pupa. Os adultos possuem de 1 a 2 milímetros de comprimento, sendo a fêmea um pouco maior que o macho. Apresentam coloração amarelo pálido, aparelho bucal tipo sugador e 2 pares de asas membranosas que são recobertas por uma substância pulverulenta de cor branca. Outro exemplo também muito conhecido, que são os pulgões. São principalmente afetados pelas condições nutricionais da planta infestada. Os pulgões em geral acabam prejudicando o desenvolvimento da planta. Isso ocorre devido à sucção de grande quantidade de seiva. Além do retardamento do crescimento da planta, ao sugar a seiva, ocasionam danos como o engruvilhamento das folhas. É bem notório esse dano que eles causam na cultura do milho, por exemplo. Eles agem em colônia e acabam danificando bastante as folhas do milho, com certo enrugulhamento, com aspecto enrugoso as folhas ficam. O seu corpo é macio e geralmente tem um formato ovoide, sem distinção visível entre a cabeça e o abdômen e o tórax. Dependendo da espécie, 4 a 6 antenas segmentadas e 3 ocelos podem ser identificados. Nos indivíduos alados, observamos 2 pares de asas membranosas e transparentes.
As asas dianteiras são muito maiores que as asas traseiras. Apresentam uma borda espessa e geralmente alguma mancha ou estigma. Indivíduos alados seriam os indivíduos maiores que saem para reprodução. É por isso que eles têm a presença de asas. O ciclo biológico deles acontece que os pulgões eles produzem-se por partenogênese telitólica, em que cada fêmea dá origem a 2 a 4 ninfas por dia, um total de 46 a 48 ninfas, que se desenvolvem mediante sucessivas mudas. O ciclo biológico completo do pulgão acontece com o período de ninfa, varia de 5 a 6 dias, durante a qual são verificados 4 ísteres. Os períodos reprodutivos e pós-reprodutivos variam respectivamente de 15 a 23 dias e de 3 a 4 dias. O ataque dos pulgões. Iniciam seu ataque em reboleiras a partir da colonização de alados migrantes e posteriormente se dispersam por toda a lavoura. As folhas atacadas ficam mais escuras e brilhantes e adquirem formas arredondadas com as bordas viradas para baixo, em forma de câmpulas, encarquilhamento de folhas. Os ponteiros atrofiam e as plantas apresentam desenvolvimento reduzido e crescimento retardado. Outro exemplo, que nós temos de pulgão é o pulgão do algodoeiro, o Apis gospi, nome científico. O tamanho pequeno, medindo cerca de 1,3 mm de comprimento e de coloração variável do amarelo claro ao verde escuro. Entre os adultos predomina a cor verde escura. Como nós podemos ver um exemplo aqui na foto, ele se puxando mais para a cor amarelada, ele vive sob as folhas e brotos novos das plantas sugando a seiva. À medida que a população começa a crescer de maneira muito intensa, levando à falta de alimento, aparecem as formas aladas que voam para outras plantas, para iniciarem novas colônias. Então eles preferem as folhas mais jovens, por ter um acesso mais fácil, por não serem tão rígidas para que eles possam fazer a penetração ali e a sugação da substância.